Olá, seja bem-vinda a mais uma aula sobre os fatores psicossociais. Hoje a gente vai falar sobre os fatores relacionados à má gestão de mudanças organizacionais. E qual é o objetivo dessa aula? O objetivo é conscientizar as empresas, os líderes, os colaboradores de que a má gestão mal conduzida não são apenas um desafio operacional, mas também riscos psicossociais reais que geram adoecimento, queda de desempenho e também impactos financeiros. As mudanças organizacionais, quais são, então? Elas não podem ser feitas sem um planejamento, não devem ser ignorada o fator humano por trás dessa decisão, e não são apenas decisões estratégicas, são os riscos psicossociais que exigem ali a gestão adequada. E quais os principais fatores relacionados? A falta de comunicação clara, veja que a falta de comunicação, ela está aí junto com vários fatores psicossociais. Então, quando tem uma mudança, eu preciso ter uma comunicação clara, tá explicando o porquê dessa mudança, ter essa transparência, informações muitas vezes incompletas ou contraditórias, e qual é o impacto emocional que vai trazer por trás disso? Insegurança, ansiedade, muitas vezes a perda de confiança, a pessoa vai ficar sempre ali desconfiada de algo. Um outro é a insegurança de emprego, então o medo de demissões, a incerteza sobre o futuro. Quando eu vou dar um exemplo aqui, quando ocorre uma mudança proprietário, a empresa foi vendida para outra organização. Normalmente, o que sai? Que vai ter demissão em massa, que vai ter transferência, então sai vários boatos. Por isso, a importância de ter uma comunicação clara, informar que vai ter essa mudança, que não vai ter demissões, ou que vai ter, enfim, mas que seja comunicado isso de uma forma clara, porque senão uma pessoa fala de uma forma, outra pessoa fala de outra, e causa aquela insegurança, aquela perda da confiança, e trazendo ali estresse, medo constante, e muitas vezes até um sofrimento psíquico. Por quê? Porque se essa pessoa ela tem lá já os seus afazeres, a sua renda muitas vezes já comprometida, e ela fica ali pensando, ai meu Deus, se eu for demitida, como é que eu vou dar conta? O que eu vou fazer? E fica aquele sofrimento ali psíquico antes mesmo, né, do momento, e se tem ali uma comunicação clara, pode sim ser evitado todo esse sofrimento. A sobrecarga durante essa transição, então muitas vezes acúmulo de função, um aumento de demanda, isso vai impactar na exaustão, estresse, doenças, né, osteomusculares, como dor, Blair, a falta de preparação das lideranças, então os gestores, eles precisam ser preparados para essa mudança, até para que eles conduzam a equipe deles, para que eles passem as informações de uma forma coerente, para que não saia aqueles boatos, aquelas picuinhas lá dentro da organização, que só serve para desgastar as pessoas emocionalmente. E qual é o impacto emocional disso? Muita desorganização, conflitos, a insegurança coletiva, porque daí um vai passando para o outro e vai gerando ainda mais desconfiança, ainda mais insegurança. A ausência de participação dos colaboradores nessas decisões, então é muito importante que as decisões elas não sejam impostas, mas que elas sejam conversadas, que elas sejam comunicadas, que elas sejam tomadas muitas vezes em conjunto, dependendo da situação, porque isso vai causar um impacto emocional muitas vezes de resistência, a desmotivação, a sensação de desvalorização, a perda nessa ausência de participação dos colaboradores. Eu vou dar um exemplo de uma empresa em que eu trabalhei. Eles colocaram uma pessoa para auxiliar a líder do setor, e essa pessoa era uma pessoa mais nova, uma pessoa estudada, e a líder do setor era alguém que já estava ali há anos e anos com eles,
alguém de confiança, que né, eles colocaram ali realmente porque era um cargo de confiança, e com essa mudança, ter essas duas lideranças, a organização ela tomou a atitude de deixar somente aquele colaborador que era mais novo, que tinha uns conhecimentos mais novos, enfim. Só que eles só fizeram uma reunião para comunicar essa decisão. Eles não haviam falado com a líder antes. Como é que ela se sentiu? Se sentiu traída, se sentiu incompetente, se sentiu injustiçada por conta de uma decisão que não foi comunicada para ela anteriormente, não foi ouvida a opinião dela, enfim, ela se sentiu descartada nesse momento. E isso ocorre muito nas organizações, essa falta de participação dos colaboradores na decisão. Perda de referência e identidade profissional, uma mudança brusca de função ou estrutura, isso vai trazer uma confusão, ansiedade e queda de desempenho. Foi isso que aconteceu com ela. Ela se sentiu confusa, ansiosa, sem saber o que fazer, sempre fui líder, né? Sempre agi como uma líder, e agora como é que eu ajo? Agora o que é que eu faço? Agora, né? Querendo ou não, ela tinha um cargo de confiança. E ela se sentiu ali totalmente injustiçada. E quais são as consequências para a empresa? Então, a empresa ela acaba tendo uma queda de produtividade, uma resistência interna muito grande. Voltando ali à história dessa líder, toda a equipe se sentiu injustiçada. E daí, o que aconteceu? Essa equipe ela teve muita resistência interna de aceitar o outro líder. E isso acaba aumentando os erros, a perda de talentos, um clima organizacional negativo e uma mudança mal conduzida ali, ele gera, então, um custo invisível e muitas das vezes muito alto para a empresa. Qual é a conexão que tem esse risco com a NR01? Então, lá dentro, eles pedem que esteja um planejamento de mudança organizacional. Esse planejamento a gente pode estar fazendo juntamente com a empresa, ver quais riscos psicossociais podem estar envolvidos nessa mudança, comunicar com clareza e transparência, preparar as lideranças para essa mudança, reduzir o impacto psicossocial e monitorar ali a saúde dos colaboradores, talvez fazer uma pesquisa de satisfação nesse momento aí que está tendo essas mudanças, até para pegar o que os colaboradores estão sentindo com essa mudança, né? Mudar faz parte do crescimento, todo crescimento ele exige mudança, mas mudar sem um cuidado ele gera um adoecimento. Empresas saudáveis, elas não mudam, elas cuidam das pessoas durante. Empresas saudáveis não apenas mudam, elas também cuidam das pessoas durante esse processo de mudança. Alguns serviços que você pode estar oferecendo, então, a avaliação dos riscos psicossociais, os programas de saúde mental, treinamentos e palestra, capacitação das lideranças, auxiliar nessa gestão de mudança com um foco ali no humano. Qualquer dúvida que vocês tiverem dessa aula, pode estar deixando lá dentro do grupo. Compartilhe também as histórias de vocês aí de gestão de mudança, tudo isso acaba agregando ainda mais valor aqui no nosso conhecimento. E até uma próxima aula.